Olá, gente. Vamos continuar, então, o nosso trabalho. Agora eu queria apresentar a vocês a professora Flávia Landim, da UFRJ, que desenvolve, junto com outros professores, um projeto aqui no INPA chamado Projeto do Livro Aberto, que é a confecção de um material que estará disponível gratuitamente a todos os professores, né? Material manipulável. O capitão, né, o diretor desse projeto, que é o professor Fábio Simas, está um pouco atrasado, mas ele, assim que chegar, vai falar um pouquinho com vocês. Então, a aula de noções de estatística, ela foi construída justamente em cima desse projeto. Então, vocês vão ver, tá, toda a criatividade, né, no ensino do início da estatística. Então, aproveitem a professora Flávia. Obrigada. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui fazendo essa apresentação hoje sobre estatística no ensino médio. Na verdade, como o professor Eduardo Wagner disse, esse trabalho ele faz parte de um projeto maior, que é o projeto Livro Aberto. E eu não me preparei para falar do projeto, porque eu estou aguardando a chegada do professor Fábio Simas, que é um dos coordenadores, para fazer uma apresentação geral para vocês. Né? O nosso trabalho na parte de estatística é um ramo dentro do projeto Livro Aberto, e a gente aborda os conteúdos de estatística e probabilidade. Uma coisa importante a dizer é o seguinte: a estatística tem ganhado, desde o final do século XX e agora no século XXI, um espaço muito grande. É fundamental na vida de todo cidadão um conhecimento básico de estatística, mesmo que ele não vá fazer um curso de nível superior ou que ele vá fazer um curso de estatística, ele precisa entender muito de estatística, porque o nosso dia a dia, a nossa vida é cheia de informações estatísticas. Então, a gente precisa conhecer bem esse assunto para poder usá-lo de uma forma inteligente. Recentemente, a Base Nacional Comum Curricular tornou a estatística um dos 5 eixos temáticos da matemática, na educação básica. Né? Até no final do século XX, os PCNs eles deram um valor à estatística, mas ainda assim não era com o nome estatística, né? Era análise de dados, tratamento da informação. Então, a ideia... E trabalhar com estatística é um pouco diferente de trabalhar com matemática. É claro que na educação básica, a estatística está encaixada na disciplina de matemática, mas é fundamental uma postura diferente do professor de matemática quando ele for lidar com a estatística. Numa das oficinas que a gente apresentou do projeto, uma professora respondeu assim, que a gente pergunta: quanto tempo você acha que vai levar a atividade? Ela respondeu, cada atividade que ela achava que ela ia levar a aula inteira. Por quê? Porque ela disse que quando ela trabalha estatística nas turmas dela, os alunos ficam tão interessados, participam tanto, que ela não consegue dar conta de 3, 4 atividades numa única aula. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Eu queria fazer um pedido particular. Será que alguém podia me arrumar um copinho d'água? Sim. Obrigada. Então, no livro aberto, a gente se baseou nas habilidades da Base Nacional Comum Curricular, que já teve, quando a gente começou a trabalhar 2 anos atrás, tinha a 2ª versão, aí já entrou uma 3ª versão e agora, finalmente, saiu uma versão homologada. Então, todos os capítulos, a gente previu, por enquanto, 3 capítulos de estatística e probabilidade, eles têm 2 ou 3 habilidades da base. Esse primeiro capítulo, em geral, o pessoal de matemática fica um pouco assim, se questionando, porque vocês vão reparar que nessa aula aqui, a gente não vai apresentar nenhuma fórmula, tá? A gente só vai conversar. A ideia é apresentar a natureza da estatística, para, em seguida, então, trabalhar com os algoritmos e algumas formas, mas a necessidade das medidas, elas vão vir com os problemas.
Então, essa introdução, o que eu falei assim, ter espírito crítico para informações sujeitas à incerteza é fundamental na vida de todo cidadão. Então, nesse sentido, a estatística na educação básica tem grande responsabilidade na formação do aluno. Mas, afinal, o que é estatística, né? Algumas definições eu vou apresentar aí Fischer, que pode ser considerado o pai da estatística clássica, da inferência clássica. Ele diz assim, a estatística é o estudo das populações, das variações e dos métodos de redução de dados. O John Kettering, que foi um presidente da American Statistical Association, eu gosto dessa afirmação dele. Ele diz assim, eu gosto de pensar a estatística como a ciência de aprendizagem a partir dos dados. E uma boa definição é a arte e ciência de coletar, organizar, analisar e interpretar dados para que se tomem decisões sob incerteza. Existem várias formas de lidar com a estatística. Em geral, o que eu vejo em alguns livros que eu andei consultando são abordagens que a gente diria muito tradicionais, voltadas para algoritmos e para fórmulas para a gente aprender a calcular média, mediana, aprender a calcular uma variância, um desvio padrão, mas totalmente destituídas de contexto. Aqui a gente vai tentar privilegiar uma abordagem mais voltada para a modelagem. Claro que ela tem que ser adaptada para o nível médio, né? Porque quando a gente pensa numa abordagem voltada para a modelagem, a gente vai ter que falar em distribuições de probabilidade, modelos teóricos de probabilidade, e isso é uma coisa que não está prevista na base para os estudantes do ensino médio. Mas a gente pode falar em modelagem, sim, com o propósito básico de, a partir de um conjunto de dados que foi levantado por algum problema, visualizar estruturas. Esse aqui é o objetivo fundamental. Eu tenho um problema, eu fui atrás da informação, dos dados para resolver esse problema, e eu quero agora, a partir desses dados, visualizar estruturas. Então, nessa primeira aula, que seria o primeiro capítulo, a natureza de estatística, da estatística, o que a gente vai fazer, basicamente, é pensar nos primeiros passos dessa modelagem, da visualização de estruturas, no sentido de como que eu vou organizar o dado, como que eu vou construir gráficos para visualizar essa informação que foi organizada em tabelas. Nesse sentido, um conceito muito importante em estatística e probabilidade é o conceito de distribuição. Então, como está aí, a distribuição, ela pode ser a empírica ou a teórica, isso é importante entender, ela é uma coleção de propriedades de um conjunto de dados como um todo, não de um particular valor do conjunto. Uma distribuição ela vai consistir de todos os dados, de todos os valores diferentes no conjunto. Obrigada. De todos os valores diferentes nos dados, incluindo frequências ou probabilidades associadas a cada valor. Tá? Se o nosso enfoque é modelagem, distribuição é o nosso ponto de partida. Se eu tenho um conjunto de dados empíricos, a primeira coisa que eu vou fazer nessa tentativa de visualização de estruturas é tentar entender como que esse dado se comporta. Tem variação? Tem. Eu tenho como dizer qual vai ser a próxima informação? Não. Mas depois de observar uma grande quantidade, eu consigo começar a visualizar certos comportamentos que se repetem. Ou seja, eu vou tentar identificar um modelo, um comportamento que aí entra a distribuição. Variação e distribuição, elas estão relacionadas a outras noções estatísticas muito importantes, tais como centro, que são modeladas pela média, mediana, moda, dispersão, modeladas pela variância, e forma. Né? Então, quando a gente está falando em distribuição, é muito comum, e às vezes o professor de matemática ele fica incerto, né? Porque a gente fala muito termos que o pessoal acha vago. Né? A distribuição é aproximadamente simétrica, é bimodal, ela tem uma simetria, que é uma cauda longa direita. Essas coisas são importantes no enfoque da modelagem. Então, no livro aberto,
não sei se vocês já tiveram alguma experiência, a gente tem, quando a gente escreve o capítulo, eles têm 3 sessões, ele é organizado com 3 sessões. Eu tenho explorando, organizando as ideias e praticando. Sempre a gente começa com explorando, que são atividades introdutórias, para que, em seguida, a gente, depois de resolvidas essas atividades, a gente apresente assim, conceitos, definições, enfim, para organizar tudo que foi trabalhado na parte do praticando. Então, do explorando. A primeira atividade que o capítulo A Natureza da Estatística, que inicia esse capítulo, ela é uma atividade que tem esse título Escolha do Fornecedor, e é um problema que é uma indústria que precisa comprar parafusos. Ela tem uma restrição, os parafusos têm que ter um diâmetro de 15, mais ou menos, 0,2 milímetros, e existem 4 fornecedores, ela pode comprar de 4 marcas, né? Mas ela não sabe qual é o melhor fornecedor. Então, como os fornecedores vendem os parafusos com caixas de 60, a indústria decidiu pegar uma caixa de cada marca e medir os diâmetros. Ela tem um aparelho, um sensor de alta precisão que consegue captar as medidas com uma precisão de 0,02 milímetros. Tá certo? Então, por que a gente escolheu essa atividade como a primeira? Porque ela é um retrato, ela traduz muito da estatística. Então, eu tenho 4 distribuições empíricas, porque são as medidas dos parafusos dessas caixas, e para essas informações, a gente construiu uma figura muito simples, que é chamada diagrama de pontos, né? A gente mede o parafuso, cada círculo verdinho aí é um parafuso. À medida que eu encontro medidas repetidas, né, eu vou empilhando, tá certo? E aí eu tenho um retrato de 4 distribuições. Então, como que é essa atividade? A gente não vai resolver a atividade aqui na aula, mas aqui não tem nada de mais sofisticado, a gente só faz perguntas do tipo, por exemplo, no fornecedor A, a gente pode perceber que é onde a gente tem os pontinhos mais concentrados, né? A gente percebe, por exemplo, uma coisa, todas essas distribuições, eu diria que elas são aproximadamente simétricas. Nunca é perfeito quando a gente está lidando com dado empírico, né? Mas eu tenho uma certa simetria, no sentido que tem um eixo de simetria, e para lá e para cá, mais ou menos, eles se comportam igualmente. Mas quando eu começo a olhar, por exemplo, a primeira, ela é a mais concentrada em torno desse eixo de simetria, certo? Ela está variando ali num intervalinho muito pequeno. A segunda é a mais espalhada, né, em relação ao eixo de simetria. Então, são perguntas que a gente vai fazendo que levam o estudante a perceber, eu tenho a maior dispersão no fornecedor B, eu tenho a menor no fornecedor A, mas ele não é útil para a indústria. Por quê? Porque eu não tenho nenhum parafuso que vai satisfazer as condições, porque estão todos fora daquele 15, mais ou menos, 0,2. E essa figura, em geral, a gente não percebe, esse esquema gráfico, em geral, a gente não percebe, não vê nos livros didáticos. Ele é um esquema gráfico muito simples e intuitivo, né? Você vai medindo e vai empilhando lá os valores. Eu não falei aqui, mas uma das coisas importantes no projeto é que nos problemas, nas atividades de estatística que a gente propõe, nenhum aluno, não é para os alunos ficarem fazendo contas na mão, ou mesmo com uma calculadora. Você vai lidar com uma grande massa de dados, por exemplo, eu estou com um conjunto de 100 valores. Tudo bem, com uma calculadora eu posso somar, mas é muito maçante a gente fazer isso. Então, para trabalhar com estatística, no século XXI, a gente vai usar recursos tecnológicos. Então, por exemplo, na estatística, a gente, em geral, trabalha com o R, que é um pacote, um programa de domínio público, constantemente atualizado, riquíssimo. No entanto, na educação básica, na área de matemática, não é um programa muito conhecido.
O que a gente vai precisar de técnicas na estatística no ensino médio, o GeoGebra tem e resolve. Então, a nossa opção aqui foi usar o GeoGebra, porque já é conhecido e usado em outras áreas da matemática. Então, aqui nesse exemplo, só para ilustrar, você tem no GeoGebra a parte da planilha, né? Você tem lá uma planilha, você abre a planilha, você pode colocar as informações que você está trabalhando e gerar. Você tem lá nas colunas E a H, eu tenho os EAH, eu tenho lá as medidas, né, dos diâmetros, e aí aqui eu vou construindo o diagrama de pontos. Eu tenho lá aquela entrada para construir, usando a janela de comandos aqui, eu tenho o diagrama de pontos, né, da coluna H. Então, aqui foi feita a distribuição. Na verdade, o GeoGebra faz muito mais. Não sei se aqui eu vou conseguir. Tá, então aqui eu abri a tela do GeoGebra, eu tenho a planilha com as informações e eu posso fazer muito mais do que simplesmente gerar o diagrama de pontos. Por exemplo, eu posso marcar aqui a coluna E, que é aquele fornecedor mais concentrado, e pedir, não sei se está aparecendo aí, aqui não está aparecendo, mas ele tem uma janela de análise univariada. Eu tenho que fazer o quê? Tem que fechar o PowerPoint, é isso? Você minimizou, né? Da próxima vez eu vou fazer isso. Falou, obrigada. Então, você marquei a coluna E, que é esse primeiro, era aquela primeira, o fornecedor A. Eu chamo aqui tem uma figura, né, de um histograma. Eu peço uma análise univariada. Aí eu peço aqui analisar. E ele aqui gerou um diagrama de pontos, mas ele faz muito mais do que gerar um diagrama de pontos. Aqui eu tenho várias figuras que eu posso escolher, histograma, diagrama de barras, um box plot, o diagrama ramo e folhas. Alguns desses a gente vai ter oportunidade de trabalhar ainda hoje, né? O histograma, por exemplo. E aqui você tem a escolha, né? Você pode variar o número de classes, de 3 a 20, depois a gente vai fazer. E aqui eu tenho uma calculadora estatística, que embora eu não vá trabalhar isso na aula de hoje, mas só para mostrar os recursos do GeoGebra, eu clico ali, então ele faz toda a análise básica, exploratória, com as medidas dos diâmetros do parafuso ali do fornecedor A. Ele dá o número de observações, a média, o desvio padrão com o denominador n, desvio padrão, denominador n menos 1, a soma de quadrados, mínimo, máximo e os 3 quartis. Então, quer dizer, a gente tem muitos, e assim, é isso que a gente vai precisar, né? Ele faz um box plot, é isso que a gente vai precisar na educação, no ensino médio. Então, de fato, o GeoGebra, ele é suficiente para esse nível do ensino. Eles querem acabar com os cavalos em Petrópolis. Isso foi votado na última eleição, infelizmente. Bom,
essa é a primeira atividade. Eu não estou trabalhando elas aqui, eu só estou apresentando né, os objetivos, as ideias. Então, são várias perguntas simples e o aluno vai percebendo a ideia de distribuição, dispersão, centro, embora a gente não vá direto ao ponto, no sentido de definir a variância, definir média e calcular esses valores. Nessa segunda atividade, também é introdutória ao capítulo, aí a gente já vai partir para um ponto importante, que é o ponto da questão da inferência. Na base, não está prevista a habilidade, o aluno do ensino médio não vai trabalhar com a inferência estatística, mas é importante que ele entenda o significado, para que a gente está fazendo tudo isso. E justamente, como a gente lida com muitos resultados baseados em pesquisa, onde foi realizada, de fato, uma inferência, é importante que a gente tenha essa compreensão. Aqui, nesse exemplo, é a escolha de um medicamento. Então, eu tenho, para a cura da dor de cabeça, eu vou fazer uma experiência com 60 pacientes, eu quero saber qual é o medicamento mais eficaz, que cura mais rapidamente a dor de cabeça. Tá certo? Então, os pacientes são 60 pacientes, enfim, similares para evitar qualquer viés, e eles foram divididos em 3 grupos de 20, e quando eles tiveram dor de cabeça, tomaram o medicamento e observaram lá o tempo, em minutos, que eles levaram para curar a dor. São dados fictícios. Aqui observa, no medicamento X, então os tempos em minutos, medicamento Y, medicamento Z. Aqui a gente já dá a soma, porque a gente vai querer falar na média. Observa que o tempo médio para esses 20 pacientes no medicamento X foi de 10 minutos, né? Porque eu tenho 200 sobre 20. E aqui foi de 12 minutos, e aqui foi de 12 minutos. Então, nessa atividade, o que a gente está querendo mostrar é o seguinte, por exemplo, essa média 10 é diferente dessa média 12. Mas será que eu posso concluir, a nível global, que o tempo médio do medicamento X é menor que o tempo médio do medicamento Y? E aí a gente constrói os diagramas de pontos. Aqui estão os 3, tá certo? Aí o que é uma coisa que acontece muito na estatística, que é a seguinte, observa, aqui o centro, né, a média 10, aqui a média 12, eu tenho uma diferença de 2 minutos nas duas médias, só que quando eu comparo essas duas distribuições, a gente percebe que esse 2 não é estatisticamente significativo e, portanto, não dá para concluir que essas médias são diferentes, com base nesses dados. Então, não posso concluir quando eu penso na média global do medicamento. Esses dados não estão corroborando com a hipótese de que as médias sejam diferentes, porque essa diferença entre essas duas distribuições, ela não é significativa. Observa que essa distribuição e essa, elas têm uma grande interseção. Tá? Agora, quando eu comparo o medicamento, não está aqui só a figura com 2x com Z, a coisa é diferente. Tá certo? Continua a mesma diferença de 2 unidades, mas essa distribuição aqui ela é muito mais concentrada do que essa. Então, essa diferença de 2 aqui já passa a ser estatisticamente significativa. Então, nesse segundo caso, de fato, os dados trazem evidência a favor da hipótese de que essas médias são diferentes. Mas, quando eu comparo X com Y, não dá para tirar a mesma conclusão. Então, isso é uma coisa que é difícil, na nossa cabeça, às vezes, muito matemática, porque a gente quer os resultados exatos de aceitar. Um exemplo muito interessante que acontece em estatística, que é a não transitividade de certos resultados. Então, nas eleições passadas, quando a gente recebia lá aquelas estatísticas, primeiro turno, eu me lembro de uma que era assim, não sei se era Ibope ou Datafolha, deu Marina Silva, 4%, Henrique Meirelles, 2,5%, tecnicamente empatados, porque estavam dentro da margem de erro, né? A diferença não era estatisticamente significativa. Henrique Meirelles, 2,5%. Guilherme Boulos, 1,5%. Tecnicamente empatados, porque a diferença não é estatisticamente significativa, ou seja, eu posso considerar que eles estão com a mesma intenção, né?
Henrique Meirelles e Guilherme Boulos, e Marina Silva e Henrique Meirelles. No entanto, quando eu ia comparar Marina Silva com Guilherme Boulos, a diferença era significativa. E, portanto, então, na cabeça, né, se A igual a B, B igual a C, então A tem que ser igual a C. Em estatística, isso não acontece, porque a gente está lidando com dados provenientes de amostra. Então, existe uma incerteza associada às nossas conclusões. Então, isso é muito importante que esteja internalizado. A ideia do exemplo é fazer essa discussão. A gente termina essa atividade com uma proposta para refletir, pede para os alunos procurarem bulas de remédio. Toda bula de remédio, se a gente for ler, tem no final estudos estatísticos sobre comportamentais, no sentido de 0,1% das pessoas têm uma reação tal. Então, isso tudo é levantamento de informação importante. E aí, né, nessas 3 atividades, nesse explorando, são 3 atividades introdutórias, finalmente, essa é a primeira que a gente vai trabalhar com dado real. Então, a gente pegou carona, eu não sei se vocês conhecem, um site lá do IBGE, o vamoscontar.ibge.gov.br, que é um site de divulgação da estatística que tem atividades para todos os níveis da educação básica. Essa atividade foi inspirada numa prevista para o ensino médio, que ela trabalhou com a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e é uma pesquisa anual que levanta características da população, características demográficas e socioeconômicas. E, nesse ano de 2015, ela também teve um suplemento especial sobre a prática de esportes e atividade física. E aqui a ideia nessa atividade é justamente mostrar essa questão. A seleção da amostra, né, porque o IBGE, na PNAD, ele não observa toda a população brasileira, ele observa uma amostra de domicílios. Mas, quando ele divulga o resultado, ele divulga para a população brasileira. Ou seja, o que ele está fazendo aí? Uma inferência estatística, tá certo? Então, isso é uma coisa que pode ser trabalhada e conversada. A seleção da amostra é cuidadosamente planejada, de modo que seja adequado estender os resultados obtidos para a população. Quando a gente dispõe de dados provenientes de um subconjunto, né, da população, que a gente chama de amostra, sempre a gente pode descrever aquele comportamento no ambiente do subconjunto. O passo de você passar a descrever a população como um todo é a inferência. E como existe incerteza devida à questão da amostragem, né, incertezas associadas à variação de uma amostra para outra, então, quando a gente faz esse passo, é importante a gente conhecer a forma como foi selecionada essa amostra. Ela tem que ser selecionada de uma forma especial, justamente para que eu possa fazer esse passo podendo quantificar as incertezas associadas à minha resposta. Então, na pesquisa eleitoral, acho que a gente está todo mundo aqui muito acostumado, quando dá lá o resultado, tem uma margem de erro e tem uma confiança. Então, essa é uma forma de quantificar a incerteza associada ao processo inferencial. Um dos nossos objetivos nessa atividade era justamente começar a etapa de organizar os dados e trabalhar com gráficos. Para fazer isso, o primeiro passo é qual? É classificar o tipo de dado que a gente está trabalhando. E essa atividade, essa pesquisa, ela tem todo tipo de variável. Então, assim, a gente quer definir variável qualitativa, também conhecida como variável categórica e variável quantitativa. Essa atividade, ela tem né, na pesquisa do suplemento especial, tem várias perguntas. Se a pessoa praticou ou não praticou. Se praticou, qual foi a modalidade que ela praticou. Outras perguntas, a duração, a frequência. Então, eu tenho uma série de variáveis na pesquisa cuja resposta
é não numérica. E eu tenho uma série de outras variáveis da pesquisa cuja resposta é numérica. E eu quero justamente que eles, né, apresentar esse conceito. Variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. No site do Vamos Contar, logo depois da apresentação da pesquisa e tal, eles oferecem 5 infográficos para uma análise. Tá? Aqui nessa apresentação eu peguei só o primeiro infográfico e para fazer comentários. A gente apresenta esse infográfico e faz algumas perguntas. Por exemplo, a gente já pergunta logo, ele está dizendo que 37,9% praticaram atividades físicas em 2015. Aí eu pergunto, essa informação é da população ou é da amostra? É da população. Ele fez uma inferência. Esse 37,9% é exato? Não, ele é um número com uma margem de erro e uma confiança, porque foi feita uma inferência, assim como na pesquisa eleitoral. Então, esse 37,9%, ele é um valor que está sujeito a uma incerteza. Nesse sentido, tem uma margem de erro, ela pode ser pequenininha, e tem uma confiança. Outra coisa que, às vezes, as pessoas acham que esse 37,9% é exatamente a proporção amostral das pessoas que responderam sim na pesquisa. Não é assim que o IBGE faz, porque ele usa um estimador, a gente já vai falar nessa definição de estimador, que é uma ponderação. Vamos dizer que ele trabalhou com 2 cidades, cidade A, cidade B. Mas a cidade A ela é muito mais representativa da população brasileira do que a cidade B. Então, na hora de calcular essa proporção aqui, ele vai fazer uma ponderação em relação, né, ele dá um peso maior para o que foi observado na cidade A em relação à cidade B. Então, não é exatamente a proporção da amostra, tá certo? Foi feita uma ponderação. Então, por isso é que a gente trabalhou com as atividades anteriores. Porque eu não quis começar com essa, porque a gente queria justamente mostrar que esse 37,9%, como ele é um resultado da pesquisa, mas aqui no gráfico é para todos os brasileiros de 15 anos ou mais. Então, foi feita a inferência estatística. Esse número, ele tem uma confiança, uma margem de erro, tá certo? Uma outra coisa que é muito comum na estatística é a gente verificar se as variáveis são relacionadas ou não. Aqui, observa que essa resposta, pratica atividade física ou não, é uma resposta de que tipo? Qualitativa, porque é uma resposta sim ou não. Depois, será que tem alguma associação entre a prática de esportes e o sexo? E aí, então, o que a gente pode fazer é trabalhar com as distribuições separadas por sexo. Entre os homens, o que acontece? O que a gente percebe? Um pouco mais de 40% praticam e, portanto, um pouco menos de 60% não praticam. Já entre as mulheres, esse percentual é menor, né? Um pouco menos de 35%. Aí, eu posso concluir que os homens praticam mais atividades físicas do que as mulheres? Aí a gente tem que pensar o seguinte, essa diferença é estatisticamente significativa? Na verdade, a gente vê aqui que, em termos percentuais, ela é mais do que 5%, né? Então, possivelmente, ela é estatisticamente significativa, mas, para você concluir que são diferenças, eu tenho que ver se essa diferença... Então, se ela é estatisticamente significativa, a gente vê uma relação, existe uma relação. Os homens tendem a praticar mais atividades físicas do que as mulheres. Essa mesma ideia foi feita com outra variável, também qualitativa, porque a idade é uma variável quantitativa. Mas, quando a gente coloca ela em faixas, a gente torna ela uma variável qualitativa. Então, as idades aqui foram categorizadas em 5 faixas, e a gente percebe nitidamente que, à medida que a idade avança, a proporção de pessoas que praticam atividade física diminui. Então, tem uma associação entre a variável pratica atividade física e faixa etária. Os livros, eu percebo, eles falam até na classificação das variáveis, mas eles não valorizam muito. Eles falam, tem a variável qualitativa, tem a quantitativa. E fica por isso mesmo, depois esquece essa classificação. Por que na estatística é importante essa classificação? Porque as técnicas
e os gráficos dependem da natureza da variável. Se ela é qualitativa, eu tenho certas técnicas, certos gráficos. Se ela é quantitativa, eu vou usar outras técnicas, outros tipos de gráficos. Para correlacionar variáveis também, por exemplo, aqui a gente está falando em duas qualitativas, a prática de atividades físicas e o sexo. Então, para correlacionar, para calcular uma medida de associação, eu tenho que usar o fato de que são duas variáveis qualitativas. Aqui é a mesma coisa. A faixa etária e a prática de atividades físicas ou não são duas qualitativas. Então, é importante conhecer a classificação da variável para saber que técnicas a gente vai usar. Então, quando a gente está definindo, por exemplo, quando a gente vai montar um questionário, a gente vai resolver um problema a partir do começo, até montar o questionário, é muito importante a gente ver se a gente já sabe mais ou menos que análise a gente quer usar. Na hora de fazer o questionário, eu vou ver se eu vou ter a resposta categorizada, ou se eu quero a resposta individualizada e depois categorizar. Em geral, é melhor ter ela numérica para categorizar depois, se eu quiser categorizar. Então, essas são as 3 primeiras atividades desse capítulo, A Natureza da Estatística. E, terminando, na verdade, assim, as perguntas, depois eu vou passar o link do livro, mas, terminando essas atividades, aí a gente entra numa sessão de organizando as ideias. Nas entrelinhas, tudo que vai aparecer aqui já foi trabalhado nas atividades. Então, são os conceitos básicos de estatística, população e amostra. Fundamental, todo o capítulo de estatística, começar com essa informação. População, na estatística, é um pouco mais abrangente do que o termo coloquial. Quando a gente pensa em população, o que a gente imagina? É um conjunto de habitantes, moradores de uma região, de uma cidade e tal. Na estatística, a população é uma coleção de elementos com pelo menos uma característica em comum. Em geral, aquela, talvez, que eu queira investigar. Mas não precisa ser pessoas. Podem ser os parafusos fabricados por uma indústria, podem ser os tempos de cura de um medicamento. E a amostra é um subconjunto da população. Não vazio, porque a amostra é a nossa matéria-prima, sobre a qual a gente vai tentar descrever a população. Então, tem que ser um subconjunto não vazio. As etapas da análise estatística. Então, a primeira etapa, essa etapa que a gente chama de estatística descritiva, ela corresponde a uma exploração das informações que podem ser retiradas dos dados da amostra. E, de alguma forma, a gente vai tentar reconhecer estruturas justamente para preparar para futuramente fazer algum tipo de inferência. A estatística inferencial vai consistir em estabelecer modelos probabilísticos para que a gente possa fazer afirmações sobre a população com algum nível de confiança. Então, quando a gente realiza um censo, não tem necessidade de fazer uma inferência, porque eu tenho toda a informação, tá certo? Mas na maioria das vezes, é difícil, porque o custo é muito alto, o tempo vai ser muito longo, ou às vezes até impossível você ter acesso à população. Eu posso ter uma população infinita, tá certo? Parâmetro e estatística estão intimamente ligados com a etapa da inferência, da análise descritiva e da inferência estatística. Parâmetro é um termo que a gente usa para representar alguma característica numérica da população. Estimador vai ser uma função baseada nas informações da amostra, a partir da qual eu vou gerar uma estimativa para o parâmetro. Então, olha, pensando naquele exemplo dos tempos de cura, eu tenho a média da amostra, no medicamento X. Qual foi a média dos tempos de cura naquela amostra? 10. Isso pode ser a média amostral pode ser um estimador para a média populacional, tá certo? Então, isso é importante saber a diferença,
As classificações a gente já apresentou, né? Isso é importante, porque dependendo do tipo de variável, as técnicas gráficos usadas vão ser diferentes. Então, eu tenho a variável qualitativa, as variáveis qualitativas são aquelas que assumem valores não numéricos, né? Tem respostas não numéricas, em estatística também a gente usa muito o termo variáveis categóricas, e as variáveis quantitativas, são aquelas que têm respostas numéricas. Ainda tem uma subdivisão entre as qualitativas, né? Eu posso ter as nominais, que são aquelas que não tem nenhuma escala associada, tá? Não tem ordem, não tem nada. Eu posso ter variáveis qualitativas ordinais, são aquelas em que, apesar de assumirem respostas não numéricas, tem uma ordem. Em muitas dessas pesquisas de qualidade, de opinião, né, você responde muito satisfeito, médio. Não, eu tenho uma resposta que é qualitativa, mas eu tenho uma ordem, né, de um menor para o maior. E as variáveis quantitativas, elas também são classificadas em discretas e contínuas. Em geral, quer dizer, a diferença é que a discreta resulta de uma contagem, tá? Número de defeitos, número de acidentes, ou quando ela assume valores numéricos, mas num conjunto finito, eu tenho só 2 possibilidades, só 3 possibilidades de valores, aí ela é considerada discreta, e a contínua é aquela que resulta de uma medição. Aqui um comentário importante, e a gente já viu no exemplo daquele infográfico, é que uma variável quantitativa pode ser tornada, se for do meu interesse, em qualitativa. Então, por exemplo, a idade, que é uma variável quantitativa, foi tornada qualitativa, quando eu fiz as faixas de 15 a 18 e assim vai. Então, passou a ser faixa etária, ela não é mais uma resposta numérica, ela é qualitativa. A recíproca também é verdadeira. Eu também posso, não é tão trivial, mas eu também posso tornar uma variável qualitativa em quantitativa. No caso, por exemplo, na prática de atividades físicas, eu tenho só 2 respostas possíveis, né? Sim ou não. Então, eu tenho uma codificação numérica natural que é atribuir 0 a 1. Por exemplo, eu posso dar 1 para o sim e 0 para o não. Vai fazer sentido operar, somar esses números? Vai. Por quê? Se eu somar as respostas 1, 0, o que isso vai significar? O número de pessoas que respondeu sim na prática de atividades físicas. Se eu tirar uma média desse conjunto zeros ou uns, o que eu vou ter? A proporção amostral. Então, quando eu tenho respostas binárias, com só 2 tipos, sim ou não, homem, mulher, eu posso codificar, torná-la de alguma forma numérica, 0 ou 1, e vai fazer sentido somar e calcular uma média, que, na verdade, é a proporção. Tá? E aí, agora, a gente vai justamente entrar na etapa da visualização das estruturas. Então, se eu tenho uma variável qualitativa, o que eu posso fazer para resumir a informação? Tem uma pergunta na PNAD que é a modalidade do esporte praticado. Né? Tem interesse, como é que eu posso apresentar essa informação de forma resumida? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar as respostas, cada tipo de resposta possível, e o que a gente pode, em termos de quantificação, fazer nesse caso? Verificar o número de respostas em cada modalidade, em cada categoria de resposta, certo? E, com isso, eu vou montar uma tabelinha de frequências. Uma coisa aqui importante é que, dependendo da magnitude de pessoas, né, do tamanho, eu posso começar a ter respostas muito pulverizadas, né? Apareceu só 1, 2 e tal. Em geral, nesses casos, a gente agrega numa categoria outras, quando as respostas começam a ficar muito isoladas. Tá? Vocês vão ver numa atividade, eu acho que é uma das primeiras atividades que ele trabalha com o infográfico, que é justamente o gráfico de barras da modalidade praticada. Ele vai diminuindo, 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 depois tem uma categoria um pouco maior, que são outras, porque eram muitas respostas com muito poucos casos, foram agregados na resposta a outros.
Para variáveis qualitativas, o gráfico mais comum é o gráfico de barras. Né? Nesse gráfico, as barras, cada barra representa uma categoria de resposta. Eu não tenho escala para barra, porque a variável é qualitativa, mas, em geral, a gente coloca barras com a mesma largura e igualmente espaçadas. Mas eu não tenho escala, eu posso colocar as barras horizontais, verticais. E, na verdade, o comprimento de cada uma delas vai estar representando a frequência na qual a variável ocorre. Aqui um exemplo, só para entender um pouco melhor, suponho uma turma com 40 alunos, eu observei o tipo sanguíneo, eu tenho aqui uma variável que é qualitativa nominal, né, não tem uma ordem. Em geral, quando ela é qualitativa nominal, embora não seja uma regra, a gente costuma colocar, está vendo? Da maior frequência para menor ou vice-versa, né? Que é o que está aqui. A frequência absoluta é o número de casos em relação a 40. Tanto faz, aqui eu posso trabalhar também com a frequência relativa, que é o número de casos em relação ao total, ou porcentagem, equivalentemente. Qualquer que seja a escala aqui que a gente escolha para comprimento da barra, a gente vai ter gráficos semelhantes, tá certo? Aí o gráfico de barras... isso é uma coisa que o R, por exemplo, aquele programa que eu falei que nós usamos, ele trabalha com dado bruto. Então, eu posso entrar com as 40 informações categóricas, o tipo sanguíneo, ele tabula para a gente o tipo sanguíneo e faz esse gráfico. No GeoGebra e no Excel, nas planilhas eletrônicas, para fazer esse tipo de gráfico, a gente tem que tabular primeiro, a gente tem que já dar a informação nessa tabelinha, que, né, aqui a frequência. Quando eu peço para o Excel fazer um gráfico de barras, eu já preciso dar o dado organizado. O GeoGebra, eu percebi que também tem. Eu não sei fazer a planilha não aceita entradas não numéricas. Então, a gente tem que dar a informação já tabulada. Então, o gráfico de barras é bastante simples. Aqui, feito numa planilha, eu escolhi fazer a barra horizontal, mas na planilha ele põe gráfico de barras e gráficos de colunas, né? Mas aqui eu poderia ter as colunas, tá certo? A escala da frequência absoluta. Mas aqui, se eu usasse a escala da frequência relativa, ia dar no mesmo. Uma coisa que eu sempre realço, se eu for comparar grupos diferentes com relação à distribuição tipo sanguíneo, e esses grupos têm tamanhos diferentes, aí essa escolha da escala já não é tão livre. Por quê? Porque as diferenças, eu posso perceber diferenças não por conta da distribuição, mas por conta dos tamanhos diferentes. Então, quando eu estou comparando grupos de tamanhos diferentes, de fato, o mais recomendado vai ser a gente relativizar, porque aí todo mundo vai do 0 ao 1, tá certo? Então, fica mais fácil para comparar. Outros gráficos comuns para variáveis qualitativas são os gráficos de áreas, em que o mais usado, o mais famoso é o gráfico de setores, em que eu tenho um círculo e ele é subdividido em setores. Cada setor corresponde a uma categoria de resposta e a área relativa desse setor em relação ao círculo, ela dá a frequência relativa daquela resposta. Esse é o mais comum, mas a gente também vê outras possibilidades. Por exemplo, eu tenho visto muito esse gráfico de retângulos. É um retângulo maior, subdividido em sub-retângulos, e as áreas relativas são proporcionais à resposta. Então, aqui na distribuição de tipo sanguíneo, né, a gente tem lá, lembra, o OR é 45%. Então, o ângulo central aqui corresponde a 45% de 360 graus. E assim vai, então está bem representado. Tipo, aqui o A é 30%, acho que era 30%, então é 30% de 360, e ali vai. Esse mesmo gráfico, usando a ideia de retângulos, ele fica com essa aparência. E aí? O que a gente deve usar? Gráfico de barras ou gráfico de setores? Em geral, tem muita gente falando mal do gráfico de setores. Realmente, o gráfico de setores, em várias situações, ele não ajuda muito. Então, pensa bem, quando eu tenho pequenas diferenças de frequência, a olho nu a gente não consegue perceber
Você não consegue perceber, num gráfico de setores, uma diferença de 1 grau, 2 graus. Então, se a diferença é pequena, fica difícil você perceber. Ao passo que, usando o gráfico de barras, a gente consegue perceber essas diferenças. Outra situação também que a gente não deve usar o gráfico de setores é quando eu tenho muitas respostas. Fica confuso, você não enxerga nada. Pensa que a ideia de você representar os dados obtidos em gráficos é tornar ele mais legível, mais fácil de entender. E aí ele não está ajudando nada. E principalmente quando a gente vai fazer comparações múltiplas, como foi o caso daquele infográfico 1, se eu fizesse por setores, eu até ia perceber aquela tendência, né? Maior a idade, menos prática de atividades físicas. Mas a informação não ia ser tão imediata como na forma que a gente obteve construindo o gráfico de barras. Então, aqui é um exemplo. Pensa que aquela distribuição, suponha que fosse 11, 12, 13. Né? Olha lá, o gráfico de setores está aqui. Fica difícil a gente identificar quem tem mais, quem tem menos aqui, porque as diferenças são sutis em ângulo central. Ao passo que, se você usa o gráfico de barras, isso fica bem mais claro. Então, nesse caso, o gráfico de setores não é muito recomendável. Pensa numa outra situação. Suponha que eu tenha, em muitos experimentos envolvendo sabor, gosto de novos produtos, eles trabalham com escalas com vários níveis, de 1 a 9. Então, suponha aí uma pesquisa que eu tivesse essa resposta de 1 a 9. Então, as respostas... Se eu for fazer um gráfico de setores, eu estou vendo uma escala de cores aí, não tenho nenhuma informação útil, mas o gráfico de barras, ele revela mais, né? Então, a gente percebe que do menor nível vai crescendo até o 4, depois tem uma queda brusca, vai crescendo até o 8. Eu consigo perceber alguma coisa, ao passo que no gráfico de setores eu não tenho essa informação. Então, em geral, o gráfico de barras é mais adequado. E lembrando que as barras aqui, elas estão representando o quê? A frequência, né? Porque a gente costuma ver, e tem uma atividade, muitos recursos que usam gráficos com barras, mas não é exatamente uma distribuição de frequências. Finalmente, quando eu quero fazer comparações múltiplas, o gráfico de setores também não é útil. Então, lá no infográfico 1, a gente tem várias comparações. Eu tenho... Aqui nesse infográfico 1, quando eu tenho a comparação sexo, eu não sei se vocês estão percebendo, eu tenho 2 gráficos de barras. O da distribuição de respostas para os homens e o da distribuição das respostas para as mulheres. Como é uma resposta binária, sim ou não, né, o que a gente colocou aqui? Só a resposta sim, porque o outro é complemento. Mas se eu tivesse uma variável qualitativa com mais de 2 respostas, para fazer as comparações, eu pegaria uma resposta, compararia homens e mulheres. A segunda resposta, compararia homens e mulheres. E assim vai. Tá? A mesma coisa com faixa etária. Eu tenho, na verdade, 5 gráficos de barras, né? Que são os sims e os nãos de cada faixa etária. Mas como me interessa, né, fazer essa correlação, o não é necessário aí. Ok, então a gente fez uma apresentação para as variáveis qualitativas. E como visualizar estruturas quando a gente está lidando com respostas de variáveis quantitativas. Então, aqui está um exemplo. Eu tenho um arranjo de 8 radiotelescópios de A a H e, num determinado momento, foram detectados sinais com 8 registros de tempo para cada radiotelescópio. Então, eu tenho aí as respostas para cada radiotelescópio desses registros de tempo. E eu quero entender a estrutura desse dado. O que a gente pode fazer como um primeiro passo para trabalhar com essa variável, que é quantitativa? Uma sugestão... Hã? Diagrama de pontos? O que vai acontecer se a gente tentar fazer o diagrama de pontos para esse dado? Observa lá. Eu tenho
Esse tipo de dado aqui é um dado que seria uma variável quantitativa contínua, certo? A natureza de um dado contínuo, ela induz, geralmente, esse tipo de situação em que dificilmente dois valores se repetem. E se eles se repetem, né, uma ou duas vezes. Né? Então, se eu for fazer dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou ter uma escala e eu vou ter um pontinho, eu vou ordenar esses dados em ordem crescente. Então, o objetivo de visualizar uma estrutura vai ser perdido. Então, a ideia aqui, quando a gente tem dados dessa natureza, é justamente, de alguma forma, categorizar. Eu vou tornar essa variável qualitativa, só que de uma forma ordinal, agrupando em faixas. Tá certo? Então, como construir uma tabela de frequências para esses dados? Né? Como a gente faria para visualizar a estrutura? Então, eu já fiz esses comentários, a natureza contínua desse dado leva a gente a ter observações que não se repetem, então o natural vai ser agrupar os valores em intervalos de classe. E aí vem essa questão, que é outra coisa que, em geral, quando a gente vai dar uma aula de matemática, a gente quer ter um algoritmo, uma forma exata e única de resolver o problema. Não tem a resposta certa. A gente tem que usar aqui o quê? Bom senso, né? Se eu for usar uma única classe, o que vai acontecer? Todos os dados vão estar empilhados, eu não vou visualizar estrutura nenhuma. Se eu usar um número enorme de classes, vai acontecer essa coisa do diagrama de pontos. Os dados vão estar alinhados em ordem crescente. Eu também não vou visualizar estrutura nenhuma. Então, não tem uma resposta certa. Em geral, a gente recomenda trabalhar com 5 a 15 classes. Por exemplo, no aplicativo do GeoGebra, ele considera histograma de 3 a 20. Tem alguns livros que tiram uma receita de bolo, raiz de n, onde n é o número de elementos do conjunto, ou log natural de n, enfim, o número inteiro mais próximo, né, desses resultados. Não existe, é bom senso para fazer essa distribuição. Quando a gente está lidando com conjuntos de dados reais, ficar impondo, construir um histograma de uma forma para dizer se está certo ou está errado, não faz sentido em sala de aula. Então, aqui, a gente recomenda usar a tecnologia. Aí, eu vou fazer aquilo, vamos ver se vai funcionar de novo. Eu tenho que minimizar, cadê aqui? Para entrar no GeoGebra. Fala. Ele já estava lá, não estava? É esse aqui, ó, não é? Ah, não, eu tenho que clicar aqui, ó. Tá bom. Obrigada. Então, aí, nessa planilha foram inseridos aqueles 64 registros de tempo. Então, para construir o histograma, é só marcar os pontos, como a gente faz numa planilha comum. E eu vou chamar aqui a análise univariada. Ele vai fazer desses 64 valores. E aí, aqui, no automático, ele construiu um histograma com 5 faixas, né, de 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6. Na atividade, naquelas notas, em geral, estou sugerindo essa divisão em 10 faixas, tá certo? Observa que aqui, no histograma, no aplicativo do GeoGebra, eu posso variar o número de classes. Por exemplo, se eu for fazer com 10 classes, que é exatamente aquela que a gente está sugerindo nas notas, eu vou encontrar essa estrutura. Comparado esse histograma a essa estrutura com o de 5 faixas, deu muita diferença? A forma da distribuição? Ela é simétrica, em torno de uma faixa ali entre 5 e 6, né? Então, eu tenho várias opções e eu percebo que, independente do número de escolhas, eu tenho figuras semelhantes, representando
a distribuição desses valores. Aqui, novamente, embora a gente não vá trabalhar com isso nesse capítulo, eu tenho uma calculadora estatística, né, que ele me dá todos os resultados que eu preciso para fazer as análises, né, média, desvio padrão e as medidas mínimo, máximo e os 3 quartis. Então, voltando... Tá. Falou, obrigada. E aí está o histograma. O histograma ele é uma forma, vamos dizer, inicial para você modelar a estrutura empírica, né? Ele poderia ser dito, ele está modelando uma forma empírica da distribuição dos dados, né? Ele é uma representação gráfica da distribuição de frequências, depois que a gente agregou em classes, e ele tem uma propriedade muito importante, né? Uma coisa que aparece, eu vou comentar aqui nas transparências, mas que eu vejo às vezes nos livros, é que eles dizem que o pessoal confunde, acha que o diagrama de barras, o gráfico de barras e o histograma é a mesma coisa, porque todos têm retângulos representando as frequências. Não, é muito diferente. O diagrama de barras, eu tenho só a escala da frequência para representar uma variável qualitativa. Eu até posso representar uma variável quantitativa discreta com as barras, mas no histograma, as barras são adjacentes, tá certo? E aquela região achuriada está representando a variação dos valores. Então, ele não é a mesma coisa. Eu tenho a escala da frequência, eu tenho a escala das variáveis. E ele tem uma propriedade que é a área relativa de cada retângulo em relação à área do histograma, ou seja, a soma das áreas de todos os retângulos, é igual à frequência relativa da classe que ele representa. E aí entra uma questão importante. Quando eu tenho as classes iguais, o comprimento dos intervalos de classes são iguais, eu tenho liberdade. Isso, em geral, a gente sempre trabalha com a frequência absoluta ou a frequência relativa, na escala da altura dos retângulos. Mas se as classes têm comprimentos diferentes, e a gente usar as frequências, a figura vai ficar distorcida. Essa propriedade, a razão da área do retângulo em relação à área total do histograma, ela não vai representar a frequência relativa daquela resposta. Então, o objetivo de você refletir aquela distribuição de frequências vai estar perdido, ou seja, aquela distribuição usando dessa forma vai ficar distorcida. Aí, qual é a pergunta natural que a gente se faz? Quando é que aparecem classes desiguais? Por exemplo, quando a gente trabalha aqui no R, ele está sempre trabalhando com as classes iguais, então não tem esse problema. Em geral, quando a gente constrói as classes, pode acontecer de aparecer lá no fim uma classe vazia, antes da última. É estranho ficar a classe vazia, então muitas vezes você agrega as duas últimas classes. E quando você agregou aquelas duas classes, aquela classe vai passar a ter um comprimento que é o dobro das demais. Então, essa é uma forma. Outra coisa que às vezes acontece é quando você está fazendo a construção das faixas, uma faixa ficou com 40% dos dados, ficou muito sobrecarregada. Então, o que você faz para dar uma melhorada na visualização da estrutura? Você subdivide essa classe em duas. E aí ela vai ficar a metade dos demais comprimentos. É raro, mas pode acontecer. Então, a gente tem que ficar atento. Se as classes são desiguais, a construção do histograma tem que ser baseada na densidade de frequência, ou absoluta ou relativa. Uma coisa interessante é, se eu uso a densidade de frequência relativa, o que é a densidade de frequência relativa? É a razão da frequência relativa sobre o comprimento do intervalo. Se eu usar essa escala, qual vai ser a área total do histograma? Cada retângulo, a área é base vezes altura. A base é o comprimento. Eu vou multiplicar pela frequência relativa sobre comprimento. Então, cada retângulo vai ter como área a frequência relativa. Se eu somar as frequências relativas numa distribuição, ela vai dar 1.
E isso já é, né, um preâmbulo, por exemplo, das densidades de probabilidade teóricas, que são aquelas curvas cuja área total é 1. Muitas vezes, a forma do histograma pode ser um indicativo de uma proposta de um modelo teórico para explicar aquela distribuição empírica. E aí são esses comentários, porque eu vejo muitos livros fazendo isso, então acho que é importante realçar. Eu acho que deu para perceber a diferença. Um gráfico de barras não é a mesma coisa que um histograma. No Excel, para construir um histograma, eu não sei construir. Nas planilhas, eu não sei construir histograma. O GeoGebra faz isso de uma forma mais simples. Mas o gráfico de barras, ele é útil para uma variável qualitativa. Nesse gráfico, eu tenho só a escala da frequência, que vai representar o comprimento das barras. Eu posso fazer as barras horizontais ou verticais. E a orientação das barras, eu tenho, por exemplo, uma variável nominal, ela é até livre, eu posso trocar. Em geral, quando eu tenho a variável ordinal, eu coloco da menor para maior. Mas se ela é nominal, a gente costuma fazer da maior frequência para menor, mas eu tenho uma liberdade. Ele também, eu posso usar um gráfico de barras para representar uma variável discreta. Vamos dizer que eu tenho lá número de filhos numa observação, 0, 1, 2, 3, eu posso fazer as barras espaçadas, e aí eu já não tenho liberdade também para mudar as barras. Mas quando eu estou trabalhando com uma variável quantitativa contínua, eu tenho os retângulos adjacentes, e aquela distribuição representando a escala o eixo horizontal representando a escala da variável contínua. Bom, que outro tipo de gráfico a gente usa para dados quantitativos? O outro tipo de gráfico muito comum para identificar estruturas é conhecido como gráfico de linha. O gráfico de linha é uma representação útil quando eu tenho dados quantitativos que variam ao longo do tempo. Em dados de economia, índices da bolsa, inflação e medidas meteorológicas, isso é muito comum. Então, aqui a gente vai trabalhar, esse gráfico de linha é a coisa mais simples, porque ele é um sistema cartesiano, x, y, x é o tempo, y é o valor da variável. E aí eu vou fazer esse gráfico, e normalmente as observações são a tempo discreto, né? Elas não são contínuas no tempo. O que eu vou fazer? Eu marco os pontos, depois eu uno os pontos consecutivos por segmentos para tentar identificar algum padrão, alguma tendência. Aqui, então, a gente optou por trabalhar com dados meteorológicos, isso foi tirado do site do INMET, é um quadro que fornece as seguintes informações. A média das temperaturas máximas durante 10 anos para cada mês na cidade de Porto Alegre. Então, olha aí, eu tenho esses dados, observa que ele tem essa estrutura no tempo. Analisar ele da mesma forma que a gente analisou os dados de registro de tempo, aqui a gente vai perder uma informação importante, que é o comportamento dessas medidas ao longo do tempo. Então, uma primeira atividade para levar o aluno a perceber a questão da sazonalidade, que no caso aí é refletida pelas estações do ano, é ele escolher 2 anos, a gente dá uma grade, e ele marcar, ele fazer o gráfico de linha desses 2 anos. Em geral, se ele fizer os 2 gráficos, ele escolher 2 anos, ele vai encontrar uma estrutura mais ou menos assim, né? Ele vai marcar uns pontos aqui, ela vai diminuir, mais ou menos até julho. E no outro ano, ele vai fazer um outro gráfico, vão dar pequenas diferenças, mas as linhas vão ser parecidas. Quaisquer que sejam os anos escolhidos, eles vão perceber essa tendência que está sendo refletida pela sazonalidade, pelas estações. Uma outra possibilidade, aqui eu não vou entrar para ali a gente fez, para ficar mais fácil, eles foram colocados numa planilha, eu vou escolhendo os anos e ele já vai fazendo esse gráfico de linha, tá? Nesse link. Mas aqui a gente vai, uma outra possibilidade é pegar e fazer a série histórica dos 10 anos. Então, observa aí naturalmente a tendência, né? Assim, nesse gráfico, para Porto Alegre, a gente não percebe nada com relação
a aquecimento global, ao longo desses 10 anos, né? Porque a gente percebe uma certa estabilidade ao longo do tempo, não é? Não é possível perceber? Então, a gente tem modelos, né, de séries temporais para explicar esse tipo de comportamento, e aqui a gente percebe exatamente verão, inverno, vai chegando o verão, né, ao longo dos anos. Então, é um outro tipo de gráfico adequado para variáveis quantitativas. Qual é o meu tempo? Eu posso ir até quando? Porque... Aí tem que ver a disposição deles, né? Acho que mais uns 10. O problema não é nosso, o problema é que o pessoal lá fora tem seus horários de almoço e tal, aí não adianta. Não, tá certo. Eu sei que eu tive essa... Eu até ganhei alguns minutos porque não teve a apresentação do Fábio, mas eu acho que agora está dando o encerramento. Eu consegui falar o que eu... Assim, ficou faltando apresentar aqui a questão da seleção da amostra. Eu queria passar algumas noções básicas sobre essa questão de como escolher a amostra. Falar da amostragem tem que ser probabilística, porque quando a gente usa a amostragem probabilística, é justamente que a gente tem recursos para quantificar incertezas associadas às inferências para poder fazer a expansão do resultado da amostra para a população. Quando a gente lida com amostras de conveniência, que são aquelas, eu vou trabalhar ali com o meu grupo e tal, esse tipo de situação, eu estou restrita a descrever apenas o grupo que eu estou estudando. Tem nas notas, e então eu não vou fazer essa apresentação. Tá? Aqui são... A última atividade que eu sugiro envolve uma amostragem sistemática. Quem der uma lida nas notas, é muito simples que a amostragem sistemática tem uma relação com a estrutura das progressões aritméticas, isso está explicado nas notas. Mas, assim, só para fechar e encerrar aqui a aula, eu queria apresentar as cenas do próximo capítulo, porque esse capítulo que a gente trabalhou foi o primeiro capítulo de estatística do livro aberto. Ele atende da atual base 2 habilidades. E, no próximo capítulo, justamente após organizar os dados em tabelas e gráficos, quais são os próximos passos? Então, a gente vai trabalhar com quando eu estou trabalhando com um conjunto de dados quantitativos, a gente vai responder as seguintes perguntas. É possível encontrar valores para resumir as observações? Quais seriam esses valores? Como encontrá-los? Como medir se os dados estão próximos ou afastados um dos outros? Como você classifica a forma do gráfico construído para representar os dados? Existe algum valor muito diferente dos demais? Como identificá-lo? Mas a ideia é, novamente, nunca valorizando a maneira como eu calculo essas medidas. A gente vai definir essas medidas e vai usar a tecnologia para calcular. O mais importante é a interpretação das medidas. Tá certo? Então, gente, eu queria agradecer. Tá? Obrigada. Bom, gente, eu preciso dar um aviso, e não só para o pessoal daqui do Rio, mas para o pessoal de todo o Brasil, que o Wagner pediu para que amanhã, para a aula sobre cônicas, a gente vai falar sobre parábolas, tá? Mas eu vou precisar que vocês tragam uma régua. Acho que é bem razoável que a gente falar sobre geometria, você pelo menos tem uma régua, mas assim, não custa nada a gente avisar para todo mundo, para a gente poder participar das atividades com mais liberdade, tá bom? Então, vamos agora para o almoço e daqui a pouco a gente volta aí para os exercícios.